Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional feita com você e para você. Estamos no ar! No programa de hoje, uma retrospectiva especial sobre as conquistas da advocacia brasileira em 2025, fruto do trabalho incansável da OAB Nacional. Equidade de gênero, mais representatividade e novos avanços. Defesa das prerrogativas, um ano de atuação firme na proteção da advocacia. Exame de ordem unificado. Confira o calendário das datas de 2026 para a nossa prova de qualidade. Interiorização da advocacia. A consolidação do Plano Nacional e de novas conquistas. Ação constitucional. A atuação firme e estratégica da ordem na garantia dos direitos da advocacia. Um vídeo especial com os membros honorários vitalícios e o documentário dos 95 anos da OAB Nacional. Não saia daí, Pela Ordem está começando. Em 2025, a OAB Nacional alcançou grandes vitórias numa questão que é tema recorrente da Ordem, a equidade de gênero. O Conselho Federal da OAB estruturou uma agenda institucional em 2025 voltada ao fortalecimento da presença da mulher advogada, seja nos espaços de decisão do sistema de justiça, seja dentro do próprio sistema OAB. A atuação combinou indicações, reconhecimentos e posicionamentos formais para aproximar a representação institucional do perfil da advocacia brasileira, hoje majoritariamente feminina, e ampliar a participação das advogadas em postos estratégicos. Nas seccionais, 6 estados elegeram mulheres para a presidência, a maior presença feminina de todos os tempos em cargos de liderança da Ordem. O Conselho Pleno aprovou a concessão da maior comenda da Ordem, a medalha Rui Barbosa, à ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo, em cumprimento à regra paritária adotada pela OAB desde 2024. A Ordem também concedeu a medalha Raimundo Faoro à ministra Carmen Lúcia, e indicou Grace Stocker para a vaga destinada à advocacia no Conselho Nacional do Ministério Público, consolidando a atuação institucional da entidade na ocupação qualificada desses espaços. As ações desenvolvidas ao longo de 2025 consolidaram uma atuação institucional voltada à proteção, à participação e ao reconhecimento da mulher advogada em todas as frentes do sistema OAB. Esse trabalho tem continuidade e integra uma estratégia permanente de fortalecimento da advocacia brasileira, algo que precisamos destacar e celebrar. Porque as mulheres não são mais exceção na advocacia brasileira. Nós somos a maioria. Somos presença transformadora, firme e absolutamente essencial para a construção da justiça em nosso país. Essa conquista não veio por acaso. Ela é fruto de décadas de luta, de cada porta empurrada, de cada mesa conquistada e, sobretudo, de cada mulher que ousou ocupar esse espaço que lhe pertence. Nesta caminhada, a paridade de gênero adotada pela OAB e praticada pela gestão do nosso presidente Beto Simonetti marca um divisor de águas. A paridade deixa de ser apenas um número para se tornar reconhecimento, representatividade e respeito. Hoje eu falo a cada mulher operadora do direito. Esse dia é um lembrete da força que carregamos, mesmo quando o mundo tenta nos dizer o contrário. É um convite à união, porque quando uma mulher avança, todas avançam juntas. Somos parte de uma corrente poderosa que se fortalece na diversidade, na competência e na coragem. Sabemos que ainda há desafios, mas sabemos, sobretudo, que não caminhamos mais sozinhas. Somos muitas, somos fortes, somos indispensáveis à democracia, à justiça e ao futuro do nosso país. O ano que passou também foi marcado pela defesa incansável das prerrogativas da advocacia pela OAB Nacional em várias frentes de atuação. Em 2025, a OAB reforçou seu trabalho na defesa das prerrogativas da advocacia, reagindo a violações, agressões e tentativas de cerceamento do exercício profissional. Foi mais um ano de grandes desafios, que exigiu uma ordem firme e vigilante para combater os casos de cerceamento da sustentação oral, as tentativas de relativizar o sigilo profissional
e as agressões físicas e verbais a advogadas e advogados. Com a atuação da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, a articulação com comissões temáticas e seccionais e a cobrança de providências a autoridades e instituições, como o Conselho Nacional de Justiça, a Ordem se fez presente em todos os momentos em que foi necessária para a defesa das prerrogativas. Trabalhou pela defesa da sustentação presencial, do sigilo profissional e a uniformização de práticas nos tribunais, além de investir em estrutura e formação com a ampliação das salas de prerrogativas, o fortalecimento das equipes de atendimento e a criação da Escola Nacional de Prerrogativas. Ações que ajudaram a garantir o direito sagrado do exercício da advocacia com liberdade e independência. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. Chegou a hora de falar com quem está se preparando para a nossa prova de qualidade. A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado apresentou o calendário provisório, sujeito a modificações, das aplicações das provas para este ano. Confira! O Exame de Ordem Unificado, EOU, é composto por 2 etapas, com a prova objetiva, primeira fase, e a prova prático-profissional, segunda fase. O EOU já formou centenas de milhares de advogadas e advogados em todo o país desde que se tornou obrigatório em 1994. No primeiro momento, sua realização era feita pelas seccionais da Ordem, com a unificação do conteúdo e aplicação da prova em todo o país em 2009. Para este ano, a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado divulgou o calendário provisório. Anote e programe-se. 46º Exame de Ordem Unificado. Publicação do edital de abertura, 26 de janeiro. Período de inscrição, 2 a 9 de fevereiro. Prova objetiva, primeira fase, 3 de maio. Prova prático-profissional, segunda fase, 21 de junho. Publicação do edital complementar, reaproveitamento da primeira fase do 45º EOU, 26 de março. Período de inscrição para reaproveitamento da primeira fase do 45º EOU, 2 a 9 de abril. 47º Exame de Ordem Unificado. Publicação do edital de abertura, 25 de maio. Período de inscrição, de 1 a 8 de junho. Prova objetiva, primeira fase, 30 de agosto. Prova prático-profissional, segunda fase, 18 de outubro. Publicação do edital complementar, reaproveitamento da primeira fase do 46º EOU, 24 de julho. Período de inscrição para reaproveitamento da primeira fase do 46º EOU, 31 de julho a 7 de agosto. 48º Exame de Ordem Unificado. Publicação do edital de abertura, 14 de setembro. Período de inscrição, 21 a 28 de setembro. Prova objetiva, primeira fase, 20 de dezembro. Prova prático-profissional, segunda fase, 21 de fevereiro de 2027. Publicação no edital complementar, reaproveitamento da primeira fase do 47º EOU, 19 de novembro de 2026. Período de inscrição para reaproveitamento da primeira fase do 47º EOU, de 27 de novembro a 4 de dezembro deste ano. Para conferir e acompanhar o calendário completo, é só acessar o site da Ordem, oab.org.br. Em 2025, o trabalho pelo fortalecimento da interiorização da advocacia foi uma pauta constante na OAB Nacional. A Ordem consolidou o Plano Nacional de Interiorização, ampliando a presença e a força da advocacia em todo o Brasil, com mais estrutura, mais reconhecimento e mais oportunidades. 43% dos profissionais da advocacia atuam exclusivamente no interior e 52% exercem a profissão também fora das capitais. Números que destacam a força da interiorização da advocacia brasileira em 2025. As ações estruturantes da OAB promoveram a presença da Ordem em cada município, com o fortalecimento das subseções, a criação dos novos modelos de sustentabilidade financeira para as subseções e investimentos em infraestrutura e tecnologia para o interior. Para promover a capacitação e qualificação profissional, a OAB realizou parcerias com a ESA Nacional e as ESAs estaduais para levar cursos e eventos ao interior, formação contínua para enfrentar as demandas regionais
e o reforço na defesa das prerrogativas da advocacia. Em 2025, foram realizadas diversas visitas guiadas ao Conselho Federal dentro do programa Portas Abertas e para este ano a OAB trabalha em novos avanços para a advocacia do interior, tais como a consolidação da Política Nacional de Remuneração da Advocacia da Ativa, o aumento da presença institucional e melhoria das condições para todos os profissionais que atuam no interior. Este ano, o trabalho da OAB Nacional pela interiorização ganha um importante evento. Nos dias 7 e 8 de maio, acontece a primeira Conferência Nacional de Interiorização da Advocacia em Cuiabá. Um encontro pensado para aproximar a advocacia brasileira através de todas as seccionais da Ordem. Participe você também, acessando o site da Central de Eventos da OAB ou acessando o QR Code que aparece no vídeo. Intervalo rápido. Pela Ordem, volta já! 2025 foi marcado pela atuação firme e estratégica da OAB no STF, consolidando vitórias que fortalecem a advocacia e o Estado Democrático de Direito. É a retrospectiva da ação constitucional da Ordem. Com atuação direta no STF e forte influência em decisões estruturantes do sistema de justiça, a OAB Nacional marcou a defesa das prerrogativas e dos direitos fundamentais. 130 ações em trâmite foram acompanhadas pela OAB, 8 ações foram ajuizadas em 2025 e 20 pedidos de ingresso, como amicus curiae, foram protocolados pela Ordem. A defesa das sustentações, memoriais e pareceres foi marcada por 11 sustentações orais no STF, mais de 80 memoriais encaminhados aos ministros e centenas de pareceres técnicos produzidos. A luta pela defesa dos honorários advocatícios contou com importantes vitórias, como o reconhecimento da natureza alimentar dos honorários, a defesa do artigo 85 do Código de Processo Civil e a proteção contra tentativas de esvaziamento da remuneração. As prerrogativas e o fortalecimento institucional foram marcadas pelo restabelecimento da imunidade profissional da advocacia, a defesa da unicidade da advocacia pública e o fortalecimento do 5º Constitucional. A luta pelo acesso à justiça também foi tema da ação constitucional da OAB em 2025, com o combate às custas judiciais abusivas, a proteção contra barreiras econômicas ao judiciário e a defesa da anistia política e dos limites ao poder estatal. 2025 marcou as celebrações dos 95 anos da OAB Nacional. A retrospectiva de quase um século de história apresentou um vídeo especialmente produzido com os membros honorários vitalícios da Ordem. Confira! Primeiro, é uma data simbólica, muito importante e que representa para mim um profundo orgulho, porque tive a oportunidade e a honra de exercer a presidência nacional desta instituição. Uma instituição que tem 95 anos de relevantes serviços prestados ao país, à sociedade brasileira. A história da OAB se confunde exatamente com a história do Brasil, por conta de que em todos os momentos decisivos da vida moderna brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil esteve na trincheira das lutas. A luta pela democracia, pela redemocratização do Brasil, as lutas efetivas por uma maior busca de igualdade social, todos os temas importantes da República, notadamente da nova República, a OAB esteve presente e esteve à frente das grandes lutas. Esta é a instituição que pertence a todos os advogados e a todas as advogadas brasileiras. Bom, o legado da OAB são vários, mas o primeiro de todos é exatamente a sua história de defesa permanente da Constituição Federal. A Ordem sempre teve como sua principal ideologia a defesa efetiva e permanente da Constituição, dos preceitos que estão na Constituição. Esta instituição que tem lá, na Lei 8.906, no seu artigo 44, as suas premissas e a sua função efetiva de defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa da Constituição, das instituições jurídicas, dos direitos humanos.
Todos nós sabemos que os advogados e as advogadas são os primeiros defensores da liberdade, da honra, do patrimônio e muitas vezes da própria vida das pessoas. A advocacia, ela fala em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. Este é exatamente o papel que todos nós, profissionais do direito, advogados e advogadas, temos à frente do nosso exercício permanente e diário. A instituição Ordem dos Advogados do Brasil tem um compromisso fundamental neste exercício e nesta defesa permanente das prerrogativas dos advogados, do fortalecimento de cada advogado e de cada advogada neste país. Sabemos todos que sem advocacia não há liberdade, sem liberdade não há democracia, sem democracia não há cidadania. E este papel precisa ter, numa instituição forte, a sua defesa permanente, que é a de toda a advocacia. Isto é o que eu espero para a OAB nos seus próximos anos, que tenho certeza que serão anos extremamente positivos, pela importância que a nossa instituição, que a Ordem dos Advogados do Brasil, tem para todo cidadão brasileiro e o respeito e a respeitabilidade que esta instituição deve continuar tendo de toda a sociedade brasileira. Para mim, orgulho, né? A OAB se mistura com a minha vida. A OAB defendeu a vida do meu pai, da minha mãe na ditadura, dos meus tios. Os meus tios foram fundadores do Comitê de Anistia. Então a OAB se mistura com a minha própria história de vida. E eu, como advogado, como brasileiro, o que eu sinto pela Ordem é orgulho do trabalho que a Ordem fez nesse quase um século de história. As liberdades, o Estado Democrático de Direito, a força que a advocacia tem na sociedade brasileira. Os advogados brasileiros às vezes não compreendem como é forte a profissão da advocacia por conta da força da Ordem dos Advogados. A advocacia fortalece a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Advogados é um grande fator de empoderamento da advocacia brasileira. Então, o grande legado desses 95 anos é o Estado Democrático de Direito, as liberdades e a democracia. Não existiria nada disso, nós não teríamos nada disso sem a Ordem dos Advogados do Brasil e as suas lutas históricas. Poucas instituições são tão vivas e dinâmicas quanto a OAB. Nosso estatuto teve muita inteligência na sua construção. Nós somos uma entidade federalizada, presente em todo o Brasil, onde todos são iguais, uma entidade extremamente horizontal no exercício da sua democracia interna. Estamos em excelentes mãos na presidência do nosso Beto Simonetti. Então, acho que o futuro da Ordem é enfrentar as tempestades, como ela nunca se recusou a enfrentar, e no seu cotidiano defender a profissão do advogado, que é a mais bela das profissões, que é, na verdade, o procurador da cidadania, o procurador do povo que precisa de nós, e o povo brasileiro ainda tem muitas lutas que ele vai precisar da OAB e vai precisar da advocacia. Os 95 anos da OAB representa para mim uma data muito importante a ser comemorada quando nós rumamos para o centenário dessa heróica instituição que resistiu aos tempos, resistiu aos anos de chumbo, tem lutado pela advocacia e pela cidadania brasileira nos momentos mais difíceis da nossa República. Atravessamos muitos momentos desafiadores como o atual, e a Ordem se mantém com a sua estrutura firme, com unidade entre os seus membros e certamente rumando a continuar defendendo o Brasil, a cidadania, a soberania, o Estado Democrático de Direito, a democracia e, sobretudo, a Constituição da República. A OAB deixa o exemplo de uma instituição sólida, o exemplo de uma instituição presidida e suportada por muitos homens e mulheres muito bem intencionadas, que têm a boa fé de continuar trabalhando por uma nação mais igualitária, mais inclusiva e mais pacífica. Nós conseguimos superar, ainda que
com muitos questionamentos na sociedade, nós seguimos com o propósito de manter a advocacia unida. E aqui estamos, com a democracia preservada, as leis e a Constituição respeitadas e um Brasil que mira um futuro cada vez mais próspero. O que nós esperamos, certamente, é que nós sigamos unidos, sigamos com uma instituição sólida, fazendo aquilo que se propôs desde a sua criação. Nós temos, na Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição respeitada por quase 90% da população brasileira hoje, e isso é um número muito importante, considerando que nós vivemos em um país absolutamente dividido. É unir ideias, é unir ideologias, sim, mas tudo isso voltado para o bem maior, que é o bem da sociedade, é o bem da cidadania brasileira, é o bem caminhar da advocacia. Que nós possamos esperar no futuro um Brasil pacificado como resultado de todas as suas lutas, e a OAB como uma das grandes protagonistas dessa história. Fechando a retrospectiva de 2025, a OAB Nacional apresenta o documentário dos 95 anos, exibido durante as comemorações do ano passado. O registro de uma história de luta e compromisso pela advocacia e pelo Estado Democrático de Direito. Em 95 anos de luta e compromisso, a OAB foi protagonista de momentos marcantes da história nacional. Uma instituição que deu voz aos anseios da sociedade pela redemocratização, por uma nova Constituição e pela defesa incansável do Estado Democrático de Direito, que enfrentou o autoritarismo e as injustiças, com a coragem dos que atuam dentro da lei, e que reafirma seu papel de guardiã incansável da justiça, da cidadania e dos direitos da sociedade. Descumprir jamais. Dar voz a quem não tem voz. Defender a advocacia e a justiça. Aos 95 anos, a OAB é uma das instituições de maior credibilidade do povo brasileiro. Resultado de um trabalho que não para de avançar. Nos últimos 5 anos, a Ordem tem mantido seu protagonismo na valorização da advocacia e no fortalecimento da democracia. Compromissos de uma gestão inclusiva, participativa e transparente que não foge à luta. Deus abençoe a advocacia brasileira. Defesa das prerrogativas. Uma prioridade absoluta, combatendo abusos de autoridade e garantindo respeito à advocacia. Sustentações orais. A OAB atua em todas as frentes para assegurar, sem interpretações restritivas, o pleno direito às sustentações orais. Defesa da Constituição. Atuamos com firmeza na preservação do Estado Democrático de Direito, combatendo abusos, ilegalidades e qualquer ruptura democrática. Apartidarismo. A OAB mantém a independência de partidos e ideologias, dialogando com todas as instituições em defesa da classe e do país. União. Fortalecemos a união de mais de 1.400.000 advogados e advogadas, evitando divisões ideológicas e priorizando os interesses da profissão. Gestão participativa. Ampliamos o diálogo com conselheiros seccionais e comissões, garantindo decisões coletivas e representativas da advocacia. Interiorização. A OAB expande suas atividades em todo o país, levando estrutura, prerrogativas, capacitação e apoio às regiões mais distantes. Jovem Advocacia. Valorizamos quem está começando com ações que incentivam sua inserção e adaptação aos novos desafios do mercado. Proteção. A OAB amplia programas de acolhimento e combate ao assédio e discriminação, com foco em jovens, mulheres, idosos e vulneráveis. Capacitação. Reforçamos o papel das escolas superiores da advocacia, oferecendo atualização constante e preparando para desafios como o uso da inteligência artificial.
OAB. 95 anos de história. A defesa da justiça e do povo brasileiro. 95 anos de compromisso e luta pela advocacia. É uma honra celebrar os 95 anos da OAB. A OAB lembra todos os dias que cada conquista tem um nome, que cada avanço tem uma história, que cada prerrogativa defendida é fruto de lutas que não podem ser esquecidas. Uma sociedade justa só pode ser construída se cada instituição assumir a responsabilidade de fazer a sua parte. Essa responsabilidade foi assumida por todos nós. Hoje, celebramos a história da Ordem, que fez da defesa da justiça sua missão. Ao completar 95 anos, a OAB se mantém forte e inovadora para enfrentar os desafios do presente e seguir construindo um futuro guiado pela justiça, pela liberdade e pela dignidade de todos. E o que permanecerá desses 95 anos, se fizermos bem o nosso trabalho, não será a lembrança de discursos, mas de decisões corajosas, de portas abertas, de mãos estendidas. Que os 95 anos da OAB sejam celebrados como que de fato são um ponto de chegada e, sobretudo, um ponto de partida. Que sigamos com o sentimento do mundo nas mãos, a Constituição como horizonte e a coragem de caminhar sempre de mãos dadas. Muito obrigado e viva a Ordem dos Advogados do Brasil. Nosso programa especial com a Retrospectiva 2025 vai ficando por aqui. Pela Ordem é uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você. Até a próxima!